Já de volta com o programa Nossa Igreja, aqui pela TV Kefas, hoje, nesse domingo, 2 de novembro de 2014, conforme prometemos no início do nosso programa, está aqui ao meu lado a Ione Ferreira Lopes, ela que é membro da Pastoral do Dízimo na paróquia São José Operário do bairro Vila Bretas, e nós a convidamos para vir falar para nós, neste mês do dízimo, sobre a importância do dízimo e sobre muita coisa que as pessoas às vezes não têm conhecimento. Boa tarde, Ione. Boa tarde, Milton. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para falar de um assunto tão importante como dízimo. E tão, não vou dizer assim, polêmico, vou dizer que é complexo, por se tratar da parte financeira da igreja. Ione, é um prazer muito grande para nós ter você aqui nessa tarde de domingo. E nós vamos começar com uma pergunta bastante lógica. É uma pergunta que às vezes muitos e muitos dos nossos irmãos católicos, principalmente os leigos, que não são tão chegados assim às coisas das pastorais, não entendem bem. Eu vou perguntar para você o que significa o dízimo, Ione. O dízimo é uma pequena parte que retiramos do nosso salário e entregamos à nossa igreja, a igreja que a gente frequenta. Dízimo significa 10ª parte. Segundo a Bíblia, o dízimo pertence a Deus. Dizendo em outras palavras, tudo que nós recebemos, tudo que nós lucramos, a 10ª parte devemos entregar na igreja a qual frequentamos. Conforme a palavra de Deus, a gente deve entregar a Deus o que é de Deus. Muito bem, Ione. A gente fala pagar o dízimo, Ione? Não, Milton, nós não pagamos o dízimo. O dízimo não é pagamento, o dízimo não é taxa, o dízimo é devolução, ato de amor, um gesto de partilha. Nós o devolvemos, já que tudo que temos pertence a Deus. Quando se tem na mão um objeto que não nos pertence, ao fazer retornar para o seu dono, nós não estamos doando, nós não estamos ofertando, não estamos tendo ato de caridade, nós estamos devolvendo. Assim é o dízimo, devolução do que já pertence a Deus. O ato de entrega do dízimo deve ser em clima de alegria, porque é uma íntima relação entre o Criador e a criatura. Olha, tem uma pergunta muito polêmica que surge, às vezes, até mesmo em reuniões da pastoral do dízimo. As pessoas costumam perguntar, todo cristão é obrigado a entregar exatamente 10% do que ganha do seu salário? Ele não é obrigado, ele sim convidado. Devemos entregar o que nosso coração e a nossa consciência pede. Mas diante de tantas bênçãos, gradativamente a gente vai chegar aos 10%. Os israelitas davam 10% de tudo que produziam. Em Levítico 27, capítulo 27, versículo 30, nos fala que todos os dízimos do campo, sejam produtos da terra, sejam frutos da árvores, pertence ao Senhor. Daí a palavra dízimo, 10ª parte do que produzimos. Nós também somos convidados a entregar os 10%. Uma pessoa que ganha pouco e que vive em sacrifício, pessoas assim menos favorecidas, às vezes com um salário menor, ele deve ser dizimista, Ione? Não se define o dízimo de alguém pelo tamanho da sua renda. O dízimo é consequência de evangelização. É fruto da consciência de cada um. E quanto maior o sacrifício, mais serão as graças de Deus. Em Lucas, capítulo 21, versículo 2, conta que a viúva deu apenas uma moeda, mas ela agradou muito mais a Deus, porque ela deu tudo o que possuía. Enquanto os poderosos davam grandes quantias, a viúva deu apenas o que ela tinha e agradou muito mais a Deus. Muito bem, Ione.
Numa família, dentro de uma casa, todos da casa, todos, sem distinção e sem tirar ninguém, todos devem ser dizimistas, Ione. Sim, todos que recebem uma recompensa por um trabalho devem ser dizimistas. Até a criança que recebe a mesada deve ser educada, ele deve ser doutrinada a entregar o dízimo. Isso é evangelizar. Os pais devem incentivar os seus filhos desde cedo para a prática do dízimo. Eu admiro muito a leitura de Tobias, capítulo 1, versículo do 6º ao 8º. Tobias era um jovem diferente dos outros jovens. Ele entregava a 10ª parte de tudo que ele produzia. Quando ele ficou adulto, o filho dele espelhou nele. Ele então começou a doutrinar, a educar o seu filho para fazer a mesma coisa. Então, os jovens, os pais, então, estão convidados a seguir o exemplo de Tobias. Por exemplo, se perto de nossa casa existir alguma família necessitada, pessoas menos favorecidas, conforme eu já disse antes, nós podemos dar o equivalente ao dízimo a elas, como se estivéssemos fazendo uma caridade e dando o dízimo para aquela pessoa, ao invés de levar para a nossa igreja. Não. Deus nos ensina que o dízimo deve ser levado integralmente para o lugar que ele escolheu para habitar o seu nome. Este lugar é o templo. Os pobres devem ser privilegiados com o dízimo, um dízimo bem administrado na paróquia, através da dimensão social. A comunidade no todo deve ajudar os necessitados, mas o dízimo deve ser levado para a igreja a qual frequentamos. E se a pessoa não tiver renda, como é que faz? Se a pessoa não tiver renda nenhuma, como deve fazer? A pessoa que não tem renda, ela tem jeito de dar o dízimo, sim. Ela dá o dízimo do que ela tem. Uma palavra de conforto, partilhar uma palavra de conforto, a visita aos hospitais, a visita aos doentes, né? A visita aos asilos, e também ela pode ajudar com orações para as pessoas que precisam. Bom, Ione, como se deve fazer para propagar o dízimo, divulgar o dízimo e os trabalhos do dízimo? Olha, existem vários exemplos. Nas missas, pode ser falado o padre ou o leigo falar sobre o dízimo. Pode ser espalhado cartazes pelo pátio, cartazes ilustrativos pelo pátio da igreja. Pode ser durante a missa ou mesmo na catequese, a catequista ou o padre pode autorizar fazer dramatizações, teatros, né, sobre o dízimo. A missa do dizimista, uma vez por mês também, é muito bom. Na nossa igreja, a paróquia São José Operário, todo terceiro domingo é o domingo do dizimista. Então, todos os agentes do dízimo, devidamente uniformizados, participam de toda a celebração. Eles vão com a camisa do dízimo e participam de toda a celebração que há naquele dia. Ensinar a criança também, desde cedo, não só na igreja, como na catequese, a família também deve educar a criança desde cedo para a prática do dízimo. E uma outra ideia também é os jovens, os adolescentes. Um exemplo também é o concurso de música sobre o dízimo. Enfim, isso vai depender da criatividade de cada um. E por falar em criatividade de cada um, nós ficamos sabendo que você também, para divulgar os trabalhos do dízimo, esse importante trabalho do dízimo, você compôs uma música muito bonita, com uma letra condizente também, Ione. Você canta um pedacinho para nós, Ione? Pode ser? Um trechinho, só um trechinho. Canto sim. Pode ser? Vamos ver. Se eu vivo e sou feliz, a quem devo agradecer? Só a ti, Senhor, só a ti, Senhor, em sinal de gratidão,
Eu preciso ser fiel e ter participação. E ter participação. O dízimo é um ato de fé. Eu devo entregar o que ao Pai pertence. O dízimo é um gesto de amor. Eu não peço nada em troca, pois já tenho na minha vida o Senhor. Muito bem, Ione. Olha, faltou uma plateia, não é mesmo? Hein? Faltou uma Obrigada. plateia. Muito bom, Ione. Verdadeiro talento musical você tem também. Tá? Tá de parabéns, né? Belíssimo trabalho. E esperamos que você continue com esse entusiasmo com as coisas de Deus, principalmente com relação à pastoral do dízimo, a qual você é membro. Ione, foi um prazer ter você aqui conosco nesta tarde de domingo, apesar de que ser uma tarde um pouco meio triste, né? De finados e tal, mas de qualquer forma foi uma alegria muito grande, porque você esclareceu realmente muita coisa interessante para os nossos irmãos católicos que estão nos acompanhando. Aliás, gostaria de agradecer a todos pela grande audiência que o nosso programa, a nossa igreja tem alcançado. Tenho recebido muitos comunicados, muitos telefonemas, muitas e muitas pessoas têm parabenizado a TV Kefas e o programa Nossa Igreja também através do nosso site de relacionamento. Ione, fica aí as nossas despedidas, que você possa retornar em futuro breve para falar mais para a gente. É um prazer muito grande ter você aqui, Ione. Eu agradeço o convite, Milton, fiquei muito feliz em ter participado, ter sido convidada pelo Padre Assis para estar aqui. E eu queria deixar um recadinho para o não dizimista. Seja fiel ao dízimo, faça experiência. Muito bem, Tá bom? Ione. Bom, chegamos ao final de mais um programa Nossa Igreja, aqui pela TV Kefas, e esperamos poder contar com a mesma audiência no próximo domingo, sempre ao meio-dia, com o nosso programa Nossa Igreja. Foi um prazer muito grande estar com vocês e esperamos que tenhamos feito um programa realmente de acordo com a expectativa de todos. Ótimo domingo a todos, ótima tarde e até o próximo domingo com mais um programa Nossa Igreja, aqui na TV Kefas, a primeira TV católica do leste de Minas. Escuridão te assusta.